Boa noite, boa noite, boa noite. Depois de alguns dias aqui, estamos voltando. Boa noite, Marília Vitória. Boa noite, gente. Boa noite, Leonor. Boa noite, Davi. Boa noite, Maria Clara Correia. Boa noite. Tô esperando só o Davi pedir aí. Vamos lá, Davizão. Pode pedir para entrar aí que nós vamos botar pressão. E vamos falar hoje sobre modelagem. Tema aqui o Davi. Eu convidei o Davi e o Davi tem muita coisa para falar para a gente aí. Também estamos preparados para poder falar sobre a modelagem. Vamos só aguardar o Davizão entrar. E vocês, como é que estão essa noite? O Braga ficou fora de área alguns dias, muito trabalho, graças a Deus. Bom dia, Nadjane, bom dia, Drix Cláudia. Quer dizer, bom dia não, boa noite. Uhul! Depois que você começa a a hora já não importa, o dia, o domingo já virou segunda. E aí, Fala, meu amigo, Davi? boa noite. Boa noite, Davizão. Estamos Cara, na área. Estamos na área. E vamos deixa eu falar me sobre. organizar aqui. Que tô com um carregador, aí tem que carregar o celular um pouquinho. Beleza, Beleza? tá Vamos show. lá. Cara, se apresenta aí, porque tem pessoas aí do meu Instagram que vai entrar, então as pessoas saberem Pronto. quem tu é. E logo, logo me Aqui, apresenta aí pros teus seguidores, show beleza? de bola. Começa. Quer que eu comece? Começa Vamos para eu te lá. modelar. Começa Gente, para eu te eu me modelar. chamo David Souza, tenho 28 anos e conheci esse cara aí que ele me ajudou aí a pegar um norte, assim, no meu Eu te ajudei, propósito, não, nós sabe? nos ajudamos, nos ajudamos. Não, mas você tá me ajudando, entendeu? Conheci ele num grupo chamado aí o Jogo da Vida, né? Que a gente tá participando aí do pior ano e, pra falar a verdade, Deus colocou esse cara na minha estrada, no meu caminho, entendeu? Ele tá me ajudando muito. Diz ele que eu tô ajudando ele, não sei Ah, como. Mas sim, assim, todo mundo gente, se ajuda no final, né? eu tô aqui para tocar o terror na terra, tocar uma arregaço, eu quero ajudar o máximo de pessoas e um dos assuntos que ele me convidou aí para falar foi sobre stories, mas pensando num ponto bem melhor, eu dei a ideia para ele para a gente falar sobre modelagem. Ele aceitou, entendeu? Então eu fui aqui convidado pela live dele, então vamos trazer um assunto, um bate-papo bem gostoso, uma coisa bem interessante, ensinar vocês aí o pouco que a gente sabe. Não somos expert em nada, mas estamos trazendo aqui um pouco que aprendemos com a vida para falar sobre modelagem. E Braga, se apresenta aí. Bem, eu sou Marcelo Braga, né? E estamos trabalhando com alcunha, com o codinome Braga na área. Foi uma forma que eu encontrei de poder ter uma expressão e autoralidade para a gente poder colocar a mensagem que a gente quer passar e fazer o trabalho que a gente precisa fazer para poder não só colocar os nossos objetivos comuns, pessoais, mas também passar uma mensagem diferente do que a gente está vendo aí, que todo mundo está passando. Então, para a gente é interessantíssimo estar dentro das redes, fazer esse trabalho. E hoje estamos aqui no Instagram para conversar, porque mais na frente vamos estar em outras e outras e outras e outras, conversando aí com todo mundo que estiver parando para ouvir a gente. Mas, Davi, eu não entendia, não sabia nada do que era modelagem até ano passado. E
Pode me dar só uma vírgula? Posso, Não pode quero dar várias. te interromper, mas assim, o algoritmo funciona quando a gente convida. Então, assim, eu quero pedir você aí que tá na live, só tem 3 pessoas assistindo, juntamente com nós dois. Eu quero que todo mundo aí convide para pelo menos uma pessoa. Eu gostaria que mandasse para todo mundo que você tem mais vontade de enviar. Aperta aí nesse botão aí de like, manda foguinho, manda coraçãozinho, porque o Instagram vai entender que a live está sendo interessante, é de algo de bom gosto para os seguidores da gente. Então, assim, vamos trabalhar nesse algoritmo, vamos compartilhar e vamos enviar para quem aí temos vontade, tá bom? Pelo menos 5 pessoas, beleza? Eu já mandei aqui para umas 10, Braga. Manda aí para umas 10 aí para ti. Quem tá assistindo aí, ajuda a gente, entendeu? Ó, já subiu mais uma pessoa. Então Já, vamos lá. O conteúdo já dele vai ser mandei as chibata compartilhado aí, já tanto mandei, foi para um bocado. o Diga. o ao vivo ele vai ser bombardeado agora, mas sabe, quem estiver assistindo gravado depois também vai usufruir desse assunto, entendeu? Se é que vai ficar gravado, vai ficar a Vai depender do ficar Braga aí. gravado sim. Então, Tem que Braga, ficar manda preciso. brasa aí, manda brasa aí, abre esse vaso, deixa derramar aí a unção aí. Manda brasa. Vamos lá. Prontinho. Já já Chamamos, vocês vão aparecendo. chamamos uma turma. Show. Vamos lá. Bem, Davizão, me fala aí. Modelagem. Olha, cara, o primeiro assunto, o primeiro tópico sobre modelagem que eu tenho para falar é a gente tem que ter um objetivo. O Justo. objetivo, Braga, o que eu quero alcançar? Por exemplo, eu quero alcançar escrever um livro, eu quero alcançar criar um produto, eu quero alcançar perder tantos quilos, eu quero alcançar ganhar tantos quilos, eu quero terminar um curso, terminar minha faculdade, eu quero me vestir melhor, falar melhor, me importar melhor no ambiente. Então, assim, há vários objetivos que as pessoas buscam. E por muito que pareça, tem objetivos básicos que a gente já encontra em outras pessoas que estão ou no nosso lado, ou à distância, como uma pessoa famosa na qual a gente segue nas redes sociais e gosta, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu gosto muito do Thiago Brunet, do Pablo Marçal, do Cristiano Ronaldo, do Messi. Tem várias pessoas assim na qual eu me espelho e vejo assim, não, a qualidade desse cara eu queria ter. Mas eu fico me perguntando como que eu poderia chegar nesse ponto X, entendeu? A ponto de dizer assim, hoje eu tenho essa característica. Então, assim, você tem que ter um objetivo. Braga, se eu perguntasse para ti, qual é o objetivo que tu alcança? Tu me responderia o quê? Que tu busca? Bem, Um hoje objetivo simples. eu tenho buscado, por exemplo, vender na internet, tenho Pronto. buscado melhorar na minha vida como pai, melhorar na minha vida como alguém que trabalha com digital, buscando aperfeiçoar todos esses lados, né? Na verdade, óbvio, Ótimo. existem muitos outros. Por exemplo, a saúde. Tem coisas que Vamos eu caminhar na busco. linha desse raciocínio da saúde. Olha lá, a saúde é algo globalizado, que todo mundo precisa. Se eu Justo. falasse aqui, por exemplo, de bolo, seria um nicho pequeno. As pessoas, não, todo mundo nem iria se identificar, mas uma parcela mínima se identificaria. Mas se a gente falar de saúde, dinheiro, autoconfiança, essas coisas, todo mundo vai se identificar, porque é algo que todo mundo precisa. Eu posso estar num nível aqui, outra pessoa aqui, e aí eu quero alcançar o próximo nível, mas quem eu vou modelar para ter essa característica do próximo nível? Então, visando essa linha de raciocínio da saúde, por exemplo, eu preciso ganhar peso. Eu sou um cara que eu sou magro, E eu pequeno, perdeu. bonito e cheiroso, né? Então, assim, eu preciso ganhar um pouquinho de peso. O que é que eu tô fazendo? Eu tô indo pra academia. Eu tô nos dias que eu não posso ir pra academia, por exemplo, hoje eu tô na live, eu não vou pra academia. Eu vou treinar em casa. Já treinei em casa antes de iniciar a live, entendeu? Então, assim, logo, logo eu tenho que comer. Então, assim, eu tô modelando características de um cara que eu sigo no Instagram. O que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer para modelar alguém, eu tenho que observar. Mas como que eu faço essa observação?
Eu faço essa observação a olho nu, cru, observando, colando, pregando mesmo ali a sua presença perto daquela pessoa. Se eu quero modelar a fala daquela pessoa, como que ela fala? Eu tenho que ficar ouvindo as palestras dessa pessoa. Eu tenho que seguir ele no YouTube, no Instagram. Se for uma pessoa próxima de você, eu tenho que ficar atento toda vez que essa pessoa falar, como ela se importa no ambiente. E toda aquela fala dela, aquela oratória, eu tenho que trazer para mim. Mas É modelar, meio que a gente codificar a pessoa, né? A gente exatamente. buscar Só que a aí é o próximo passo. codificação da pessoa. Aí é o próximo passo. Passo 2. O primeiro objetivo, né? O segundo, observar as características. Só que o terceiro passo, ele é a prática, ação. Se eu estou modelando correr para perder peso, ir para academia para ganhar massa muscular, eu tenho que modelar alguém, mas modelar alguém como? Na prática. A academia é o melhor exemplo que eu posso lhe trazer agora. Se eu preciso emagrecer, eu vou para a academia para treinar. Correr na esteira, elíptico, pegar um pezinho ali, o pré-treino, o pós-treinozinho, uma corridinha. Então, é aquela coisa que você vai se observar, se ver em alguém e copiar essas pessoas. O Pablo Marçal costuma dizer que modelagem é copiar, tomar para si o conhecimento dessa pessoa, roubar mesmo. Aí eu digo assim, Davi, tu não tá sendo pesado nessas palavras em roubar, tomar para si o conhecimento dela. Não, quando você toma naquele conhecimento daquela pessoa, você tá pegando para si. O que ele falou, ele não pode ser desdito. O que ele está fazendo nas redes sociais, na vida daquela pessoa, não pode ser desfeito. O feito, ele foi feito. Quem quer pegar o código, pega. E quem não quer pegar, simplesmente deixa E eu, passar. Eu modelo e, as pessoas assim, e eu observando. acredito também que não seja também apenas, por exemplo, você pega o código, certo? Mas se você, por exemplo, não caminha com a pessoa, Exatamente. Aí, muitas aí vezes, é o muitas próximo vezes, passo. né? Muitas vezes por exemplo, nós pegamos, identificamos com quem a gente quer modelar, né? Depois que a gente identifica, a gente vai lá atrás desses códigos. E para a gente poder realmente fixar esses códigos, a gente precisa caminhar com a pessoa, né? Esse ouvir que você falou, esse observar tudo que a pessoa faz, do jeito que ela faz, da forma como ela faz, né? A ponto de ter essa tranquilidade de mais na frente você estar Com executando certeza. próximo àquilo que ela faz, É né? verdade. Isso é de uma riqueza muito grande. E quantas vezes a gente se nega a fazer isso porque a gente está bloqueado, né? A gente, por exemplo, você quer ganhar peso, mas muitas vezes a gente fica, mas tanta gente quer perder e eu quero ganhar. A gente começa a ter, por exemplo, crenças limitantes, né? E sem uma estratégia, a gente acaba Exatamente. não conseguindo nossos objetivos mesmo entrando nessa Pronto. luta da modelagem, né? Porque a gente tem que estar Exatamente. realmente apaixonado para poder fazer aquilo que a gente precisa fazer. E a pessoa apaixonada, ela vai mesmo às últimas consequências, né? Então, assim, toda pessoa que você quer ganhar peso, então a pessoa que quer ganhar peso, se ela realmente não estiver apaixonada, eu quero perder. Se eu realmente não estiver apaixonada e utilizar essa força, dessa paixão É aquela para poder, pergunta, o que ele move, né? né, para poder ir para O que ele move. frente, porque o combustível, para ser esse combustível, né, é a história que o Paulo Marçal fala do CCC, né, de você pegar aquela energia e você utilizar. Se a gente não fizer isso, nós vamos ficando, né, vamos cansando. Por quê? Porque é o natural do ser humano. É o natural do ser humano começar um processo, muitas vezes, e querer desistir. Por quê? Porque os desafios são inúmeros, né? Todos os dias. É um desafio atrás do outro quando você se determina a fazer essa mudança. E essa modelagem ela tem um preço. É importante a gente dizer isso, né? Tudo tem um preço. Pouca gente entende isso. Pouca É gente isso mesmo. entende que vai fazer algo, ela não quer pagar o preço. Nós precisamos pagar esse preço se a gente quer conseguir, né? Mas vai lá, fala mais para mim. Vai, vamos lá.
Eu queria entrar num tópico da modelagem que às vezes não é só a prática, entendeu? Aham. Mas assim, a nossa maravilhosa constância. Quando você coloca constância na sua modelagem, você acaba aqui criando suas próprias características, entendeu? Quando você usa da paixão, como você falou, você está tão apaixonado por aquilo, por aquele assunto, aquela característica que você quer alcançar, que você passa a ter a sua própria característica. Por exemplo, se eu quiser modelar a fala do Braga, eu vou imitar o Braga falando. A ponto de eu já estou fazendo no automático, babá, para lá, para cá. E quando eu estou falando, eu estou criando a minha própria característica, a minha própria identidade de característica. Eu copiei você, mas eu não roubei o seu conhecimento. Você multiplicou comigo. Então, quero entrar nesse detalhe. Quando uma modelagem é bem feita, ela é multiplicada. Ela não é somada. Porque, ó, entender do seu conhecimento e não colocar em prática é uma modelagem somada. Você me deu uma parcela dela. Agora, quando você me fala algo e eu trago para o meu conhecimento, trago para ação e depois fico repetindo na dona Constança, eu gero a minha própria característica, a ponto de até mesmo você se impressionar comigo. É Entendeu? porque você, a Já, partir já daí, você chegou numa controla. fase? A partir daí, você controla tanto o estado físico, quanto Exatamente. mental, quanto emocional, né? Exatamente. Braga, deixa eu te fazer uma pergunta, tu vai entender Manda melhor. aí. E as pessoas que estão assistindo também. Tu já percebeu quando tu tá fazendo algo que tu já faz há tanto tempo que tu aprendeu com alguém, seja com um conselho, um erro que tu cometeu, a pessoa chegou e disse, cara, é assim que faz. E tu pegou e tu botou na tua cabeça, eu não quero mais errar, eu vou seguir esse conselho, eu vou fazer desse jeito. Tu começa a copiar essa pessoa, tu começa a seguir o conselho dela. É tão bom que tu pede mais, acaba que fazendo, repetindo tantas vezes que tu entra na constância. Quando tu entra na constância, acaba criando uma característica sua, já nem é mais dele, entendeu? Ou Justamente. dela. A ponto de a pessoa que te ensinou, ela tá chegando pra ti, batendo no teu ombro, dizendo assim, muito bom, gostei de ver. E o olho da pessoa que te assiste vendo, fazendo, brilha. Esse é o momento que você multiplicou a modelagem, entendeu? É o ápice do modelo. Eu, por exemplo, já chegaram pessoas para dizer assim para mim: tu quer ser o Pablo Marçal? Já tá falando igual ele. Então, assim, eu me sinto feliz. Entendeu? Eu ser comparado a um ícone do marketing digital, caraca, mano. Eu vou dizer para você, se hoje eu tô sendo comparado assim, eu fico muito feliz. Porque eu já modelei tanto aquele cara, mas tanto aquele cara, que tem frases hoje que não que é repetidas dele. É porque Eu a monto uma gente, frase dele de outro assunto, crio outra. é, Entendeu? porque a gente acaba pegando o quê? O sistema de crença, né? É, Essas sintaxes mentais, as palavras, tudo que a pessoa fala, essa parte fisiológica, até o jeito de falar, né? Ele mesmo fala que ele, quando estava modelando outras pessoas, ele pegava até a forma, a embocadura, a forma como a pessoa falava, o tom da voz, a exatamente. respiração, né? A respiração da pessoa, a, a, a forma que a pessoa falava. Quer dizer, ele fez isso também durante muito tempo. Olá, Cíntia, tudo bom? Aí, Daniel, sejam bem-vindos. Gente, Vamos para lá aí. quem tá entrando aí, solta o dedinho aí no like durante 10 segundos aí, vai, conta de 1 até 10 e fica tá apertando. O algoritmo vai entender que essa live é muito interessante, vai lançar para mais pessoas, beleza? E se você puder enviar para um amigo, uma pessoa aí que você acha que pode estar aprendendo esse assunto sobre modelagem, já envia aí, tá bom? Deixa eu te dizer, Davi, uma grande arma, vai fazer parte do nosso arsenal de quem quer modelar outras pessoas e outras situações, né? Outras pessoas. É interessante a gente definir crenças. Bora Pouca falar desse gente, assunto, eu gosto. pouca gente Bora entrar nesse acaba, tópico. né, ficando só na parte prática, como você falou, né? Mas não define as crenças. E quando a gente define a crença, a gente vai ficando, a gente vai se apoiando, né? Porque a gente vai ter aí, para poder definir essas crenças, a gente vai precisar do ambiente, de eventos passados, do conhecimento, dos resultados passados
e da imaginação dos fatos futuros. É, É viu? uma coisa que as pessoas elas não percebem na trajetória da modelagem essa situação. Né? Essa questão do ambiente ela ajuda bastante, tanto que é uma coisa que o próprio Paulo fala. Né? Quando você está no ambiente, quando você caminha com pessoas que realmente elas têm, digamos assim, o que passar, a gente vai evoluindo. Né? A gente vai evoluindo. Se a pessoa tem conhecimento, você vai adquirindo conhecimento. Se você está buscando resultados, você vai conquistando esses resultados à medida que você vai entrando na frequência da pessoa. Né? Você vai começando a frequentar os mesmos ambientes. Há uma frase que é A bastante ambiência ela é muito falada, né? importante. Que a gente que é dita, né? Que nós somos a soma das 5 pessoas que nós Convivemos. convivemos. E isso é uma grande verdade. E quantas vezes a gente se nega a conhecer pessoas melhores do que nós, né? Gente que pode contribuir com a nossa vida, porque nós estamos apegados às pessoas que nós convivemos direto. Né? Então, nós deixamos para trás oportunidades fantásticas. Né? Eu costumo dizer uma coisa, que eu falo isso para todo mundo, para os 4 cantos onde eu ando, que às vezes as pessoas deixam de cumprir o propósito de Deus na vida delas por conta que não entende que o propósito de Deus ele é coletivo. As pessoas pensam que não, meu propósito de Deus não. O propósito de Deus ele alcança uma coletividade. É algo que pessoas vão se conectar na história do seu processo para servir de ponte, ó. Você caminhar por cima, ela vai lhe ajudar para aprender aquilo ali e você vai passar. E é aí que entra a modelagem, meus amigos. É aí que entra a modelagem. Tem coisas que você não sabe, que você tem que sentar assim, aí, cara, me ensina isso daqui. Se essa pessoa for próximo de tu, melhor ainda, porque entra esse assunto que o Braga está dizendo. É a modelagem na ambiência, junto, colado, convivendo, entendeu? E Perguntando. você pode até não conviver, mas, por exemplo, se você busca os ambientes, até, por exemplo, digamos, você não consegue o ambiente igual, mas ser semelhante, aquilo já vai elevando sua É, frequência. Né? ambientes semelhantes também. Seja do local, por exemplo, seja de uma refeição, a um momento de ensino. Se a gente vai buscando subir, por exemplo, eu vi que você participou de um evento lá no BS, né? No BS Design. Sim, Na, participei naquele, lá. Eu fiquei a naquele, pulseira de lá. Eu não tiro isso, mais. naquele local maravilhoso. Quer dizer, Cara, ali é um eu já ícone pude de fazer um Fortaleza, né? evento lá, eu já pude fazer um evento lá. Já? Quer dizer, já Massa. fiz um evento lá. E quando a gente está num ambiente como aquele ali, a frequência da gente sobe. Por quê? Porque nós vamos entrando noutra realidade. Muita gente não sabe, não conhece. Nós estamos em Fortaleza, no Ceará. Né? Para quem está acompanhando a gente aí na live e para quem mais na frente vai entrar, que não é daqui do estado, é um dos prédios mais modernos que existe na cidade. E tanto o Davi quanto eu, nós já estivemos lá, eu já promovendo, fazendo eventos Detalhe, lá, ele lá é também. só um prédio comercial. Isso. Entendeu? Não, Comercial, onde tem é um salas prédio. para fazer Isso. palestras para tudo, escritórios, tudo. E é É uma fantástico, né? frequência Porque é um muito prédio grande lá. moderníssimo, né? Um dos últimos prédios dentro no Ceará a serem construídos e de uma forma moderna. Ele lá tem de tudo, do heliponto à tomada para o carro elétrico. Então, só em você estar lá, você já está respirando o futuro. Que é essa Verdade. questão da imaginação dos eventos futuros. Nós podemos até empilhando essa quantidade de referências novas que a gente vai tendo, nós vamos empilhando isso e vamos para frente. Já vamos enxergando de forma diferente o mundo. Né? Eu lembro que quando eu estava na escola, nós tínhamos passeios para cantos onde a gente ainda não tinha ido. Né? E quantas vezes a gente fica em casa? A gente não tem essa. Ó, a gente aprendeu muitas vezes nas escolas que a gente passou, né? Que é importante fazer isso e a gente não faz.
Tem gente que fica no mesmo bairro a vida toda. Tem gente que Eu vou te fica... dar um exemplo, ó. Eu sou doido para ir no Dragão do Mar, que é aqui em Fortaleza, no nosso quintal, né? Dentro de casa. E nunca fui. Aquela ponte vermelha, eu sou louco para conhecer. Nunca fui, cara. Sério? 28 anos de idade, moro aqui na capital, nasci aqui na capital e nunca fui lá. Para você ver, né? Acredito. Como a gente fica muitas vezes, digamos, fixo, né, no canto, né? E a gente não vai atrás de Não sai. referências novas, né? E lá é um lugar massa. Eu já Lá é tive um lugar muito massa. tempo lá. Pra você ter uma ideia, eu meio que tenho eu tenho uma agonia, uma inquietação, né? Eu não consigo ficar muito tempo indo só para os mesmos lugares ou conversando com as mesmas pessoas. Por quê? Porque eu aprendo muito. Boa noite, Santriane. Boa noite, Mona Lisa. Eu não consigo ficar nessa mesma frequência durante muito tempo. E durante muito tempo também, eu não muito eu era as pessoas diziam: "Ah, mas você antes estava fazendo isso, agora você está ali, você estava trabalhando com fulano, agora você está trabalhando com ciclano", né? Nós vamos digamos assim, aprendendo com gente nova. E realmente do ano passado para cá, a gente vem se submetendo a um processo novo de aprendizado e de constância, né? E de obediência a esse processo, né? De mudança, de crescimento. E tem sido fantástico a gente poder, através da modelagem, a gente vê que o nosso potencial ele é grande, a gente está buscando atitudes novas, resultados novos também, não estamos parados no tempo, né? Aprendemos coisas novas. De lá para cá, assim, realmente eu pude, não sei se você teve a mesma sensação, mas é como se a gente estivesse realmente vivendo muitos anos em 10 um ano anos. só, né? Ó, cara, eu vivi janeiro assim como se fosse 4, 5, 6 meses, viu? Não acabava, não. Meu janeiro, ele foi extenso. Parece que eu fiz tanta coisa em janeiro. Eu coloquei em prática tanta coisa, Braga, que eu não tenho palavras para descrever o quanto foi produtivo. Entendeu? Janeiro me lançou num local alto, a qual hoje as pessoas me veem, conversam, falam comigo. Pronto, você tá me convidando para a live agora também é fruto desse janeiro produtivo que eu tive. Então, assim, cara, eu não tenho como descrever o quanto eu tô vivendo 10 meses em um. E E é o que o Pablo engraçado, ó, Marçal sempre fala, quando a gente e, viver esse ano todo, a gente vai estar vivendo 10 anos em um ano. e as pessoas, viu, então, querem passar pelo mesmo processo, mas elas param nos, nos erros, sabe? Elas É, param nas é que é. dificuldades. Tipo, meu amigo, deu errado, aprenda com os erros. Assuma a responsabilidade, independente do que for, do que acontecer. Entendeu? Às vezes a gente fica parado, mas por que foi que eu fiz isso? Mas por que foi que eu fiz aquilo? Mas por que foi. Não. Você não pode ficar refém desse tipo de sentimento, né? Você não precisa entender tudo. Parou, aprendeu, para frente. Parou, aprendeu, para frente. Parou. E é difícil isso. Não é fácil. Não é todo mundo que consegue pegar e codificar a mente a ponto dela se submeter a esse processo de parar, de ver que, ok, errei, não deu certo, a coisa não aconteceu do jeito que eu queria, para frente, né? São os atalhos que a gente precisa formatando na nossa mente para a gente poder ir trabalhando isso e a gente ir crescendo, né? Porque se a gente não começar, eu vi que você começou a formatar em passos, né, a questão da modelagem, né? Você começou a formatar em passos a sua modelagem, né? Eu também comecei a formatar em passos e eu escolhi, por exemplo, 12 passos para isso, né? Do Não lembra a gente início, como foi que fez para modelar. eu além daqueles livros que foram passados para a gente, eu fui buscando outros, né? Outros e outros e outros. Eu quero agradecer os livros que você me enviou aí, tá bom? Cara, Pois é, aquilo ali é uma bomba. Uma foram bomba achados isso na minha interessantíssimos. cabeça que quando eu comecei a ler. Foram achados interessantíssimos. Eu usei aquilo e já vou passando para frente, né?
E fazer esse processo de passar para frente é interessantíssimo, porque é a energia que a gente está mandando e a gente vai recebendo isso. Toda a vida que a gente vai mandando, a gente também recebe e vice-versa. A coisa vai se retroalimentando. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer uma lista daquilo que eu queria, né? Dos meus sonhos, né? Do que eu queria ser, do que eu queria ter, do que eu queria fazer. Comecei a fazer essa lista. Né? Depois eu comecei a estipular datas, né, para alcançar isso. Depois fui escolhendo, vendo as metas mais importantes. Né? Depois, no caminho, a gente vai revisando esses sonhos, né? Vai fazendo essa revisão diária. Né? A gente vai refazendo a lista. Por exemplo, quais recursos eu preciso para poder alcançar esses sonhos? Né? O que é mais importante para eu poder alcançar essas metas? Né? Para que eu possa fazer? Que pessoas eu preciso conhecer? O que é que eu preciso de conhecimento? Quais são os meios materiais para isso? Né? Depois fui focando nesses momentos. Comecei a descrever, fazer um diário é interessante, a gente poder ter esse diário. Vermos os obstáculos. Muitas vezes uma pessoa se tornou um obstáculo, uma coisa se tornou um obstáculo. Muitas vezes nem é. Ela nem é tão importante para aquilo. A gente para no obstáculo, né? E essa criação do passo a passo também faz parte. Desenvolver modelos também faz parte. E buscar a criação mental do dia ideal. Tudo começa pelo dia, né? E desenhar um ambiente perfeito para a gente poder alavancar tudo isso. Então, quer dizer, eu buscando através desse espaço, então, se eu tenho uma meta para atingir, o que é que eu faço? Primeira coisa, acordar cedo. Então, desde o dia que a gente começou até hoje, e isso a gente paga um preço alto, eu acordo cedo. E acordo cedo, e não é só com a história do banho em temperatura ambiente, não. Muitas vezes, não conseguindo acordar, eu boto a garrafa na água gelada e molho a cabeça para poder acordar. E a partir Muito dali, bom. eu vou para frente, botando pressão. Ter marcha no dia. Fazendo a oração, buscando o alicerce para o dia começar. É interessante buscar esse alicerce para o dia começar bem. Colocar imagens boas na mente. Muitas vezes nós esquecemos disso. Quantas pessoas não têm esses alicerces para poder começar? Né? Elas vão logo para os passos, mas elas esquecem que nós precisamos de um alicerce. Né? Quantas pessoas querem coisas novas, mas elas não têm o alicerce, elas precisam do alicerce. Deixa eu contar um alerta aqui, ó. Quando se fala de modelagem, as pessoas pensam muito sobre buscar o aperfeiçoamento da minha personalidade, por exemplo. E é para isso que a gente faz uma modelagem. Um aperfeiçoamento da minha personalidade de falar, de vestir, de me portar, de aprender algo novo, entendeu? Então, assim, tem N objetivos para a gente poder falar de modelagem. Mas só que tem uma fase da modelagem que poucos falam. E é o que eu faço mais esse tipo de modelagem. É desmodelar coisas e crenças que eu fazia antes, que eu já deveria ter parado de fazer. Por exemplo, eu ouço pessoas que eu já deveria ter parado de ouvir. Eu faço coisas porque pessoas fazem perto de mim, eu já deveria ter parado de ter feito. Então, assim, quando você pensar em modelar, pense primeiro, antes de tudo, desmodelar o que tem de ruim na sua personalidade. Por exemplo, tem pessoas que falam palavrões hoje. Fala, né? E fala aquele palavrãozão grande, quando erra, quando se chateia, quando tá triste, quando tá alegre demais e solta aquele berro do palavrão.
E eu vou lhe dizer uma coisa, tente desmodelar esse detalhe. Porque lá em Provérbios fala que a boca fala e que o coração sente, entendeu? A Entendeu? boca fala do que o Eu falo, coração está cheio, o né? coração está cheio. Então, assim, cara, Cheio. é, É pesado, é quanto mais importante você isso, né? modelar o que está dentro, para poder depois sair, melhor ainda as pessoas vão observar a sua personalidade numa característica melhor. Logo após isso, é o que tem, ó, de 80% você, a modelagem é para tirar, entendeu? E os outros 20% é para você colocar em prática para pegar de outras pessoas ou da Bíblia em si. É, Eu costumo e modelar muito mortos. Pessoas pensam que a gente só modela boa vivos. Eu noite, modelo os Angela mortos também. Barbosa. E um E dos interessante, Anderson, principais mortos, ó, só um segundo, Braga. Um dos principais mortos que eu modelo é Salomão, o rei Davi, Paulo e o principal de todos é Jesus, que é aquele a qual todos devem modelar. com Entendeu? certeza. Principalmente com relação às questões que dizem respeito ao dia a dia da vida mesmo. Né? Eu acho isso interessantíssimo. E Muito engraçado bom. que, por exemplo, você falando nisso aí, a própria PNL ela fala com relação aos filtros que a gente deve estabelecer para a nossa vida, sabe? Muitas vezes a gente não filtra pessoas, a gente não filtra palavras, a gente não filtra comportamentos, a gente não filtra. A nossa janela da alma, que são os olhos, eles começam a absorver tudo. E aquilo que a gente observa, a gente vai carregando na nossa mente. A Né? gente deixa a mente controlar o que a nossa decisão deveria controlar, né? E não só isso, olha, porque o cérebro da gente é um computador, cara. E a porta desse computador está aqui, são os olhos. Né? O ser humano é o não é à toa que os nossos olhos, nariz, boca, coração, a nossa genitália, está tudo no centro. Não é à toa que tudo isso está no centro da gente. Não é à toa. Essas coisas estão no nosso centro é porque realmente, se uma delas se descontrola, o comando da nossa vida é perdido. É perdido total. E a gente precisa fazer com que esse computador, nosso cérebro, ele entenda. Nós darmos ordem para ele e dizer, olha, é disso que eu quero me afastar, disso que eu quero me aproximar, né? E não afastar é realmente excluir, excluir mesmo aquilo que não é bom. É reconhecer os problemas, é prevenir coisas que a gente não faz. E dentro da modelagem é importante isso acontecer. Quando a gente aproxima, a gente alcança, a gente consegue obter. Quando a gente aproxima, a gente começa a usufruir até mesmo dos benefícios, né? Dos bônus que isso consegue vir para nós. Então, é muito importante nós filtrarmos. E isso tem a ver com a questão dos chamados metaprogramas, que são coisas. A nossa linguagem, por exemplo, que você falou, foi importantíssimo. A nossa linguagem, ela vai moldando nosso comportamento. Ela Com vai certeza. falando, ela é uma coisa, vai puxando a outra. E as pessoas elas não estão conectadas. Elas pararam de se conectar. Aquilo que ela fala não está conectado com aquilo que ela pensa, não está conectado com aquilo que ela sente. Né? Você não se concentra nos detalhes. Nós não somos precisos. Isso Nós tudo fica no automático, fica no automático. justamente indo no Por causa de quê? Por automático. causa da criação, por causa das crenças. Eu vou te falar aqui um pouco, para quem não entende de crença que está assistindo e vai assistir depois, eu vou falar aqui um pouco da crença. A crença é tudo aquilo que eu vejo, ouço e, e falo. Não, tudo que eu vejo, ouço e sinto. Foi o que eu aprendi lá Isso, no isso, curso de isso. inteligência emocional. Então, assim, tudo que eu vejo dos pais, ouço e sinto que os maiores receptores de crenças que a gente alcança é pais, professores e amizades. Entendeu? Então a gente acaba aprendendo que gritar é motivo de falar.
bem, falar alto é motivo de ser o poderoso. Denegrir a imagem de alguém é motivo de sempre estar no pedestal e não deixar ninguém tomar seu lugar. Então, assim, falar palavrão é motivo de ser o cara, entendeu? Citar versos grosseiros com outras pessoas, não abraçar, não sentir, não pedir perdão. Então, assim, muitas crenças ruins que são adquiridas na nossa vida, cara. E a gente tem que mais se esvaziar de modelagens que a gente fez automaticamente há muito tempo, do que adicionar modelagens novas atualmente. E é tanto que na modelagem nova, para poder entrar, eu deixo outro alerta também. Comece a modelar característica por característica. Quando você escolher uma pessoa para modelar, por exemplo, tipo a postura e a fala, por exemplo, escolha primeiro a postura e depois a fala. Porque é algo que é um degrau. Tem gente que quer modelar 5 características, não modela nada, não bota nada em prática e só ficou aqui no conhecimento. Só Perde, somou, né? não explicou. Perde uma ótima oportunidade. Até Perde a ótima porque, oportunidade. até porque é assim, ó, a gente não pode ficar no passado, né? Ah, beleza, aí eu fiz isso, fiz aquilo, esquece. Foca no futuro. Foca. O que é que eu quero ser? Então foca naquilo que eu quero ser. Foca naquilo que você quer ser. E focando nisso, você vai vendo as opções, né? Você vai observando e vendo que há uma variedade de situações. Mas o Davi falou uma coisa certíssima. Escolhe para poder levar isso para o futuro. Escolhe e leva para o futuro. Reorienta, né? Segue as regras pré-estabelecidas. Estabeleça suas regras e vai em frente. Vai em frente. Seguir os passos mesmo. Ali, ó. Primeiro, segundo. Faça a sua lista. Vá observando, reavalie. Vá para frente. Quer dizer, todas as vezes que a gente faz isso, não há possibilidade da gente não conseguir alguma coisa. Beleza, talvez você não consiga tudo. E aí você se frustra por não conseguir tudo aquilo que você almejava. Mas para frente. Reoriente para o futuro. Vamos para frente, buscar para frente. E isso, esse buscar para frente, esse nos movermos em busca de algo, já vai fazer uma diferença muito grande quando a gente se move. Então, mover-se também faz parte do processo. Eu vou te dizer como é que eu faço. Não esperar que ninguém tome a liderança, entende? Não esperar que Ó, ninguém percebeu que tome a pessoas liderança. vivem com crenças. Só um segundo, Braga. Percebeu que pessoas vivem com crenças no passado e crenças futuras que querem adquirir e acaba que não saem nem do lugar? Eu vou dar uma dica para você que está assistindo e você que vai assistir depois, que está assistindo gravado. O que eu faço e coloco em prática para não viver no passado e nem no futuro, querendo muito aquela característica para mim, muito aquela coisa boa para mim, aprender tudo. Eu pego uma característica, começo a usar e vivo o agora. Por que eu vou viver o agora? A melhor característica que você deve fazer é a característica do desfrute. Pega essa característica que você está modelando de alguém, que é a fala, por exemplo, ou não a postura, a roupa que você quer vestir, não sei, você quer emagrecer, está imitando aquela pessoa para poder ir à academia, está criando uma rotina. Vive o agora, pratica isso e vive desfrutando, saboreando aquela característica que você está fazendo. É o desfrute. A chave de tudo está no desfrute. O viver o agora é o desfrute. E tem pessoas que pensam que viver o agora é só fazer. Não é fazer saboreando. Desfrute é isso. Faça Focado, né? desfrutando nas coisas. Focado. Pegue a modelagem desfrutando daquele sabor. E você vai viver o agora, parar de pensar no passado e parar de viver o futuro. Viver o Focado em presente. resolver o problema, né? Exatamente. E Tem em ir pessoa para que fica frente. focada naquilo. Tem um detalhe também que fala das pequenas conquistas. Como que eu faço pequenas conquistas? Por Os exemplo, micro eu quero resultados. chegar no, eu quero chegar no final do dia, eu quero ter acordado, eu quero ter trabalhado, eu quero ter planejado a minha noite para ir treinar na academia e eu quero me alimentar e depois dormir. Só que dentro dessas 4 atividades que eu disse, acordar e trabalhar, planejar minha noite para treinar e academia, comer e dormir, essa
os quatro pilares da minha vida, entendeu? Você pode criar os quatro pilares da sua, mas dentro desses pilares, cara, tem pequenas atividades que já dá um engate para a próxima. Por exemplo, acordar, ajeitar a cama, tomar um banho gelado. Eu ajeito a minha cama, se você olhar ali, ó, prontinho. Se você ajeita ela, você já dá uma atividade para o seu cérebro de que você está caminhando para a próxima tarefa. E você se sente feliz por aquilo. Quando você cumpre uma pequena tarefa, você se sente alegre para estar cumprindo a próxima. E o próximo é o quê? É o banho gelado. Depois do banho gelado, eu paro toda a minha vida, faço meu boot. Entendeu? São Tem detalhes gente que de quer como mudar, eu tem faço. gente que quer mudar o mundo e não arruma nem a cama, né? Exatamente. Essa característica eu modelei de um cara chamado. Como é aquele cara lá que fala sobre performance? Me esqueci o nome dele. Ah, meu Deus. Gostando desse cara, esse cara, eu modelo ele direto. É depois eu lembro. Resumindo, eu aprendi com ele que a primeira tarefa do dia é agradecer e ajeitar a cama. Agradecer pelo aquele ambiente onde você deita, descansa e repousa. Reativa suas energias. Então, eu cuido do ambiente onde eu durmo. Entendeu? Eu ajeito o ambiente, controlo ele, corro pro banheiro, tomo um banho gelado, na temperatura ambiente. Volto, sento na minha cama, eu dobro meu joelho e vou fazer meu boot. Meu boot ali de 1 minuto, dois, às vezes Deus usa e faz 5, 10. Depois volto para lanchar, me arrumo e vou trabalhar. Então, assim, a minha manhã até sair de casa é desse jeito. Eu já tenho um protocolo de seguir. Então, se eu não ajeitar, um dia que eu não ajeitar a cama, eu posso não ir tomar banho. Se eu não tomar banho, eu posso não pegar uma pressa, me arrumar e ir trabalhar. Se eu não fizer a primeira tarefa do dia, na qual eu boto no meu protocolo, eu posso não viver o agora. Mas o detalhe de tudo é ajeitar a cama desfrutando daquela tarefa. Ir tomar banho desfrutando daquele bendito frio. Entendeu? Voltar a fazer o seu boot desfrutando daqueles segundos, minutos que você está convivendo com Deus. Então, assim, o É a desfrute é a observância, né? chave do viver o agora. E isso é a observância da, da humildade do dia, né? De você ser humilde, Exatamente. né? Essa humildade de você ver assim, ok, eu dei esse passo, venci esse pequeno passo, né? Ir para frente todos os dias, né? Ir para frente, se determinar a fazer. A determinação, ela é importantíssima para o processo, né? Sem essa possibilidade, é a possibilidade versus a necessidade, né? Tem gente que vai pela necessidade, outros vão pelas possibilidades. Então, nós precisamos realmente fazer escolha, que a gente não pode viver pela condição, né? A gente precisa viver realmente pelas possibilidades de alcance das nossas metas e fazermos Isso bem é feito verdade. aquilo que a gente tem que fazer. Verdade, é Tem verdade, isso é tanta gente verdade. que acorda, olha, eu vejo assim, acordando cedo, você começa a ver assim, pô, tem tanta gente que acorda cedo, por que que não prospera? Porque a gente fala, né? Esforço, Acordar cedo, tomar banho, paraná, ok. Mas tem tanta gente que acorda cedo, por que que essas pessoas não prosperam? Porque elas estão vivendo de condição, né? Então, quando a gente realmente está em busca de modelar algo que vai fazer a gente prosperar, meu amigo, não tem quem fique na frente. A gente precisa realmente fazer essa separação da possibilidade versus a necessidade. Quando a gente age muitas vezes focado somente na necessidade, a gente fica ansioso, angustiado, e a gente perde oportunidades maravilhosas. A gente fica como se estivesse com um vidro embaçado. Não enxergamos um passo à nossa frente, né? E todos esses micro resultados, essas micro vitórias, elas vão fazendo da gente uma potência, porque você vai empilhando resultados positivos. Você É verdade. começa a realmente, seu dia começa a ter, já ser diferente. Bom, Aí, Braga, ó, deixa eu te falar uma coisa. vai, manda. Deixa eu poupar. O PDF lá, é sobre o PDF lá, posso? Pode, Sim. rocha.
Ó, gente, para quem tá assistindo e tá chegando já aqui no finalzinho da live, já estamos quase 1 hora, logo, logo a gente vai encerrar, né, Braga? Isso Então, aí. assim, eu queria deixar um presente para vocês. Eu deixei um passo a passo de como fazer, como você modelar pessoas, como fazer uma modelagem, entendeu? Eu criei um PDF ali com 3 páginas, detalhando tarefas e como passo a passo para você fazer uma boa modelagem, seja lá de quem for. No final delas, eu vou falar exatamente isso aqui, ó. A melhor pessoa para você modelar, ela não existe aqui na Terra, entendeu? Se eu procurasse uma pessoa, quem é a melhor pessoa que eu, você e todo mundo poderia modelar? Essa pessoa não existe. Mas buscando com o meu conhecimento, conversando com pessoas, lendo livros, assistindo mentorias pagas e gratuitas, eu cheguei a um consenso que estava na minha cara, dentro de um livro meu, e eu nunca tinha recebido essa resposta. E quando eu tive ela, a melhor pessoa para se modelar é Jesus. Assim, eu botei no meu coração em todos os dias modelar ele. Eu modelo ele começando no meu boot, agradecendo e tudo, aquele bizu que eu já passei do meu início de acordar, né? Então, assim, eu queria deixar uma tarefa para você. Eu queria que você começasse a modelar amar a Deus, que é um dos primeiros princípios que Deus diz na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas. Comece a amar Ele incondicionalmente. Mas não é um amor de dizer, eu amo Deus, eu quero fazer essa loucura e bababá. Não, incondicional, é sem condições nenhuma. Se eu tiver que amar a Deus porque eu tenho que ir em tal lugar, não, esse lugar não é condição para mim amar a Deus. Amar a Deus não tem condição para você ir numa igreja, num templo, num alto, num monte, não seja lá onde for. Não tem condição. Então, incondicional é que você não precisa de uma condição para amar a Deus. Então, eu quero dizer aqui para você a primeira tarefa. Ame a Deus. Sirva Ele com amor incondicionalmente, modelando Ele, fazendo o que Ele manda você fazer, que é o próximo princípio. Amar o seu próximo como a ti mesmo, entendeu? Eu quero deixar uma breve história. Tem um vídeo meu aqui no meu perfil, quem quiser olhar, eu vou falar exatamente essa história que eu vou contar agora. Como que eu faço para amar o meu próximo? Pra amar o meu próximo tem um, dois, três que é ali meus amigos, mas e os outros? Entendeu? Deixa essa pergunta. Como é que eu faço para chegar nos outros? Conhecendo pessoas. Uma vez foi feita uma pergunta, como que eu posso fazer network? E numa palestra um cara perguntou, como que eu posso fazer network? E as pessoas disseram assim, eu não sei, não sei, não sei, não sei. E o cara fez uma pergunta seguinte: se você tivesse 25 horas no dia e não fosse 24, se tivesse 1 hora a mais, 25 horas no dia, o que é que você faria com essa 1 hora a mais? E ninguém sabia responder, tava todo mundo cochichando, conversando com as pessoas do lado, e pessoas falando ali a opinião delas baixinha. E uma pessoa levantou a mão assim e disse: ó, eu sei a resposta. E a pessoa disse sim, o cara. Respondeu o palestrante e disse: o que eu faria com a minha 1 hora a mais, eu conheceria mais pessoas. Porque o seu propósito é ligar a pessoas que você vai conhecer. As suas modelagens estão ligadas a pessoas que você tem que se conectar. As suas riquezas futuras estão ligadas a pessoas que você vai se conectar. Empresas têm pessoas, tudo tem pessoas. Para quem não sabe conhecer pessoas, gente, tem um passo a passo de network que a gente fala sempre lá num grupo que a gente tem privado, entendeu? Então tem um PDF lá que no finalzinho tem um botãozinho do WhatsApp que você pode estar caindo dentro do meu grupo do Braga, a qual eu e eles somos donos, administradores, e lá nós ajudamos para quem está perguntando. Sobre perguntar, a gente sabe responder, entendeu? É isso E aí. para quem tem interesse, essas lives vão continuar com outros tópicos, com outros assuntos, sobre crenças, sobre riqueza, Vamos sobre aprofundar o assunto, identidade, né? entendeu? Então, assim, eu tenho um assunto profundo para falar sobre identidade, cara, Legal. entendeu? Essa vez vai ser meu Bacana. dia de fazer a live. Quando eu marcar, vai ser sobre isso, sobre eu e tu. Entendeu? Então, Show. assim, para quem tá assistindo, pode chamar no meu direct, pode chamar no direct do Braga, que a gente vai mandar esse PDF para você. Dentro do PDF tem um botão do WhatsApp que você vai clicar, mas também se você quer entrar direto, diz assim, ei, aqui meu número, me salva aí, me coloca no grupo que eu coloco, entendeu? Então, assim, não desconecta da gente. Se você quer modelar uma pessoa e você tá assistindo aqui, começa a modelar a gente, entendeu? Depois de Deus, depois de Jesus, entendeu? Que é a melhor pessoa para ser modelada. Mas tem um passo a passo para modelar pessoas para alcançar o seu propósito, alcançar o seu objetivo, alcançar as suas limitações que você não tem hoje e quer deixar para trás, entendeu? Então, Vamos, assim, vamos, vamos cai para fazer dentro. um, vamos fazer um resumo. Vamos fazer um Vamos lá, resumão. Nós para falamos encerrar. sobre modelagem, nós falamos sobre imagem, sobre postura, sobre frequência, Crenças, sobre crenças,
sobre atrações, sobre fatos, sobre resultados, sobre comunicação, sobre métodos, né? Nós falamos sobre métodos, sobre alguns métodos, algumas possibilidades que nós temos de poder para poder alcançar os nossos objetivos, né? Nós falamos aqui sobre o molde, sobre essa honra, né? E só esquecemos um pequeno fato, uma pequena coisinha, que quando a gente modela, né, para nós fixarmos essa modelagem, é importante honrarmos essa pessoa Exatamente, que nós modelamos, né? Então exatamente. fica Vou dar aqui um, registrado, né, que tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós buscamos, se no final não honramos, né, quem nos despertou dentro dessa situação, nós vamos perdendo tudo isso que a gente achou que estava sendo adquirido e que, na verdade, partiu, nós recebemos de uma multiplicação de dons que houveram, como exatamente. foi Isso é falado forte, viu? durante, né, durante essa live. E aqui, de pronto, eu gostaria de agradecer ao Pablo Marçal por nos despertar diante de toda essa situação que nós estávamos e de buscarmos esse novo através da modelagem e de tantas outras chaves que foram sendo viradas nos últimos meses e que hoje fazem parte do cotidiano das nossas vidas. É importante nós honrarmos esse cara que trabalhou pesado, empilhou meses de conhecimento, anos de conhecimento, e durante 40 dias ele pôde estar conosco, passando esses conhecimentos de forma, Exatamente. né, não poupou-se um minuto para poder passar para a gente o que havia de melhor. Então, eu digo, nós vamos encerrar essa live, né? Você que está chegando, claro que é para a Mary está me mandando uma pergunta aqui. É para modelar ou não? Sim, Mary, é para poder modelar, sim. É modelar. Modelar com certeza. Modelar tudo que a gente falou aqui: imagem, postura, frequência, Ele já chama no crença, direct do Braga aí, que ele manda o PDF pra ti, tá bom? justamente. Tudo isso faz parte. Agora, no final, precisamos honrar aqueles que nos serviram, que chegaram e puderam passar para nós as frequências, as palavras, nos ajudaram a manter resultados, aumentar a nossa comunicação, essa instalação desses drives mentais que realmente mudaram a história da nossa vida e nos É trouxeram verdade, né? para um curso e um fluxo novo, né? Todas essas formas, esses métodos, né? Nós começamos com o Pablo Marçal e aqui está registrado, Eu né? quero honrar Que também algumas pessoas, ó. manda brasa. Vamos lá. Eu quero honrar você, né? Na qual modelo também. O cara me incentiva bastante, me chamou para essa live, então quero deixar a honra aqui primeiramente para você. Claro, primeiramente a Deus, né? Depois a você. Quero deixar minha honra aqui ao Pablo Marçal. Quero deixar minha honra aqui também ao Thiago Brunet, né, que é uma pessoa que eu modelo bastante, pastor Thiago Brunet. Quero deixar também minha honra a uma pessoa que é próxima de mim, que eu modelo praticamente que todos os dias, a postura, a forma de falar e a calma que essa pessoa tem em tratar o próximo. Isso eu modelo bastante. E eu tô em fases, entendeu? Para mim, para aprender a atingir a plenitude dessa calma dele, dessa forma de falar, forma de resolver problemas, forma de se vestir, tudo, praticamente postura em si, eu modelo essa pessoa, ela é próxima de mim, eu quero deixar a honra aqui, que é o meu patrão, chamado William Gomes, entendeu? Deixa um abraço aí pra ele, se ele estiver assistindo essa live, tudo bem, se não, um dia ele vai saber, quando eu tiver que honrar ele pessoalmente, entendeu? Pablo Marçal é à distância, ele vai ter que assistir, e primeiro de tudo eu quero honrar a Deus, entendeu? Que aonde me leva em lugares, me tira de lugares, me ensina o que falar e não falar, porque até o Espírito Santo ele vai intercedendo em nossos corações. Quero deixar também um versículo, entendeu? Quero deixar um versículo.
É, Salmos 37, 37 não, 35, versículo 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Concluo Amém. minha honra assim. É isso aí. E honramos a todo mundo que pôde participar da nossa vida, honramos também a Deus, né, nesse dia. E muito feliz por participar desse momento, que a gente pôde não só compartilhar conhecimento, a gente pôde transmitir para outras pessoas que passaram pela live, ou pessoas que vão assistir depois, nós também podemos honrar essas pessoas. Vamos fazer a foto da live? Vamos lá. Vamos fazer Pera a aí. foto da live. Isso aí. Aí, de novo aqui, que entrou um link na minha tela. Oh, beleza, de novo. Show. Show. Tá feita. Um grande abraço, Davi. Muito obrigado por essa oportunidade. E marca a próxima, que estamos juntos. Show. Gente, um grande abraço aí. Tchau, tchau para vocês. Obrigado, Braga. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, mas também que Deus entregue a honra a você. Encha A suas nós. vasilhas, suas botijas. Preencha o seu lar, o seu coração da presença do Senhor e que o Espírito Santo venha ser abundante aí. E não só cheio aí, mas que venha transbordar. Amém? É Gente, isso aí. me chama no privado, chama o Braga no privado. A gente vai estar mandando PDF para vocês. E para quem quiser uma facilidade, o povo é preguiçoso, tá bom? Tem um link lá na minha bio, você pode clicar. Tem um grupo de WhatsApp lá, na onde esse PDF está constando lá, tá bom? Entra lá, vou ver você vai ser bem-vindo e vamos lá, tocar o terror na terra. Tchau, Tá tchau, bom. Braga. Um Valeu. abraço. Um Tchauzinho. abraço aí.